Bom, minha gente, voltamos aqui com o Debate Bola 4 Linhas e agora a gente vai fazer uma análise dos jogos dos cariocas, né? E o bloco é sobre todos eles. Vamos lá, falar primeiro do grande clássico da rodada, né? Vasco da Gama e Fluminense. 2-1 para o Vasco. Que vitória foi essa, hein, gente? Amigos da mesa, vamos falar sobre esse jogo? Espetacular, né? Um jogo muito emocionante, o Engenhão que recebeu ontem 30 mil espectadores para assistir esse jogo, e um jogo em que o equilíbrio tomou conta, né? Grande parte do clássico, mas o Vasco aí, né, com o seu ano maravilhoso, né, desde o começo, desde que perdeu aqueles 4 primeiros jogos no Campeonato Carioca seguidos, que houve uma reformulação no grupo, enfim, o Vasco foi... O Ricardo Gomes assumiu, né? Pois é. E com isso o Vasco foi ganhando força e mostrou nesse clássico a força que tem, né? Fazendo um gol aos 45 do segundo tempo, após um chute do Bernardo que o Diego Cavalieri espalmou de volta para o Bernardo. Não foi nem um chute, foi uma cabeçada, né? E na volta o Bernardo completou para o gol, ficando muito emocionado. O Bernardo tem sido o 12º jogador do Vasco nessa temporada, né? Enfim. Aliás, eu achei bem legal os autores dos gols terem sido o Alexandro e o Bernardo, né? O Alexandro, um jogador reconhecidamente bom, tecnicamente bom, mas contestado por quê? Porque só havia feito 2 gols no campeonato, né? E num único jogo. E o Bernardo, como você falou, 12º jogador, tecnicamente excelente jogador, né? Mas que ainda não tinha tido esse momento decisivo, né? E que merecia ter. É um jogador ali que a gente pode dizer que representa a torcida em campo. Exatamente. Ele joga mesmo e todo gol ele se emociona e joga pra torcida. Ele sempre vibra muito com a torcida, com os gols que ele faz. Eu vi que ele realmente joga, até como torcedor, na partida em que a camisa dele foi rasgada. Naquela partida, né, contra o... Eu não lembro agora qual foi o time lá em São Paulo, que rasgaram a camisa dele e ele chorou. Ah, exatamente. Ali eu vi a vontade que ele tem de jogar pelo Vasco. Entendeu? E ontem também, ele fez o gol e se emocionou. Tu vê que não foi forçado. Ele se emocionou muito. Inclusive, depois do jogo também. Em entrevista também, ele se dando emocionou. Entrevista, realmente ele chorou copiosamente. Miriam Barbosa, o que você achou disso? Não, o jogo foi bom, falando do jogo em si, eu gostei muito. Eu venho elogiando o Vasco. Eu sempre falei que o Vasco é um time curioso. Quando ele coloca na cabeça, ele entra em campo para ganhar, ninguém segura. Eu só vou, assim, foi muito bom. Teve alguns pontos negativos. O jornal, né? Eu vi vários elogios pro Deco. Não gostei da atuação do Deco. Deco muito violento, tá? Reclamou em hora inoportuna. Assim, odiei o Deco ontem em campo. Engraçado, Miriam, eu achei isso bem mais do Marquinho do que do Deco, o lado da reclamação. E bem mais o lado da violência do Juninho do que do Deco, tá? Mas o Deco ontem não estava nos seus melhores dias mesmo, não. Querendo questionar porque o outro estava pedindo falta e, sabe, de uma violência, assim, sem necessidade. E, assim, nada contra os tricolores, eu gosto muito, inclusive eu elogio muito o Rafael Moura, eu gosto do futebol dele. Nada contra, eu acho que todo time tem que entrar para fazer gol, mas olha, gente, ontem estava disputando o quê? Um carioca com um paulista. E aí o Fred vai e faz um gol. Ô, Miriam... E assim, eu sei que a gente tem que ser profissional, mas, cara, ele teve o Brasileirão todo para fazer todos os gols possíveis e amarelou em um monte. E um monte entrou cheio de palhaçada. Ontem... Quando ele estava para salvar a vida, pelo menos para um carioca ganhar, já que ele já sabia que eles não iam ganhar. Então, para salvar, pelo menos não dar o título para um paulista, não. Pelo contrário, foi lá fazer, ainda tentou fazer outro, para dar o título para um paulista. Mas que belo time carioca e que belo sentimento que tem o Fred, né? Olha só, ô Miriam,
Só para lembrar o seguinte, que no primeiro tempo, enquanto o jogo do Corinthians estava 0-0, ele meteu uma bola na trave, tá? E, bom, independentemente disso, a arbitragem ontem foi muito mal, hein? Querendo desestruturar o time do Vasco. Exatamente. Nada a ver aquela expulsão, nada a ver aquilo. E desestruturou para o jogo contra o Flamengo, hein? Porque o Vasco perdeu vários jogadores e jogadores importantes, como é o caso do Juninho. Por isso que, às vezes, o árbitro, assim, nem todo mundo está preparado para ser árbitro, e ele não tem que ser a voz, a última voz em campo, porque muitos se utilizam desse poder para fazer injustiça com times. Ontem estavam querendo desestruturar o Vasco, entendeu? Sorte que o Vasco foi raçudo, entendeu? E buscou o resultado até o último minuto. Mas se fosse depender do árbitro, nota 0 para ele. Eu acho, Miriam, que ele errou até um pouco mais pro lado do Vasco, mas também errou pro lado do Fluminense. Ele deixou de dar alguns cartões para jogadores do Vasco que mereciam. Mas realmente eu concordo com você nesse sentido. O que você achou do cartão vermelho pro Leandro Cara Feia, como diz o Vinícius? o Leandro foi um pouco exagerado, mas que o Leandro reclamou demais, reclamou, né? E aí ele perdeu um pouco da razão depois que ele foi expulso, que ele começou a falar que o juiz estava comprado. Perdeu toda a razão, né? Perdeu toda a razão. O Leandro me lembra um pouco aquele caso Suécia e Argentina na Copa de 2002, né? A expulsão do Canidia. Foi, é verdade. No banco de reservas. Porque lembrando que isso faz parte da regra do futebol, né? Pode-se expulsar jogador do banco de reservas. Aliás, pode-se expulsar jogador a qualquer momento, inclusive na volta para o jogo. Inclusive se a partida tiver terminada já. Exatamente. Como aconteceu com o Diego Souza no jogo do Vasco e Universitário, né? Diego Souza é o jogador do Universitário também. Bom, gente, e assim, o Vasco tem chances de título, mas elas são pequenas. O que vocês acham? Vocês acham que o Vasco conquista o título ou ficou difícil? Eu acho que ficou difícil não pelo jogo Flamengo e Vasco, mas pelo jogo Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras não tem um time suficiente para segurar a vontade do Corinthians. Mas se você for olhar, o Palmeiras também, teoricamente, não teria time para ganhar do São Paulo e ele ganhou, né? Não, mas eu acho que a fase do São Paulo é muito, muito diferente da do Corinthians. Porque se você for olhar também, tecnicamente o São Paulo é um pouco mais equilibrado em relação ao Palmeiras do que o Corinthians, né? É isso que eu tô falando. Ele tem um time mais ou menos parecido com o do Palmeiras, só que não vem de uma boa fase. O Corinthians tem um time melhor que o do Palmeiras e vem de uma fase muito melhor. Não é à toa, tá disputando o título. Então tá legal. Bom, e agora vamos aí passar para outro jogo, né? Uma vitória aí importantíssima do Flamengo para cima do Internacional. Flamengo 1, Internacional 0. E, bom, gente, o que vocês acharam do jogo, hein? Eu achei que o jogo foi, vamos dizer assim, do Internacional e do Felipe. O Inter não ganhou por causa do Felipe, o Flamengo ganhou por causa do mole do zagueiro, né? Do Moledo, que deixou a bola bater no calcanhar. Mole do Moledo? Exatamente. Ronaldinho Gaúcho foi lá e fez o gol. De resto, recuou, tomou pressão, e se não fosse o goleiro Felipe, tinha perdido a partida. Bom, eu achei esse jogo surpreendente. Eu achava que poderia dar até um empate. Agora, essa era a minha opinião também. O Internacional, Leandro Damião, assim, realmente eu até estranhei a atuação dele ontem no jogo. Porque eu não vi o jogo, eu estava vendo o clássico, né, o Fluminense Vasco, mas dizem que o Leandro Damião perdeu um caminhão de gols, né, no jogo do Flamengo e Inter, né? Tava bem apático, eu estranhei. Realmente eu não esperava essa vitória do Flamengo, não. Eu também não. Diante da bola que o Flamengo não vinha jogando, né, eu também esperava aí uma vitória do Internacional. Até. Muito embora a torcida do Flamengo tenha comparecido em peso a Macaé, né? Isso foi um fator relevante também, Diniz. À medida que, quando o Flamengo sai do Rio de Janeiro, ele pega um outro público, né?
Então é um público que É mais carente, né? exatamente, que é mais carente de ver o Flamengo jogar. E quando o Flamengo vai jogar, é um público que vai determinado a apoiar o time, né? Vai determinado a ver o Ronaldinho, o Thiago Neves, o Felipe, né? Os jogadores de destaque do Flamengo. Então acho que isso, de certa forma, não é que tenha ajudado o Flamengo a vencer, mas foi um fator que com certeza ajudou. Pelo menos não atrapalhou, né? Exatamente, não atrapalhou como vem atrapalhando no Engenhão. À medida que o Flamengo começa a jogar mal, a torcida começa a pegar no pé, xingar o Vanderlei Luxemburgo de burro, enfim. Acho que ontem a gente teve uma coisa um pouco diferente. Agora, qual a opinião de vocês? O Flamengo jogou tão mal como vinha jogando ou não foi bem assim? Eu acho que vinha jogando, como eu falei, o Flamengo vinha jogando mal, jogou mal novamente, só que dessa vez venceu com gol achado. Esse é o panorama do jogo. Não perdeu porque o Inter perdeu um caminhão de gols. Mas o Flamengo vinha jogando de forma péssima, displicente, tal, mas jogou mal, mas não tanto, é isso? Isso, ele veio buscando um pouco mais a partida e depois que ele conseguiu fazer o primeiro gol, ele recuou literalmente e chamou o Inter para cima, para o campo dele, só que não teve a infelicidade de tomar um gol. Sei. Bom, e o Ronaldinho Gaúcho marcando esse gol, né? Marcou aí depois de 2 meses. Finalmente, né? Tava na hora de acabar com esse jejum. É verdade. Assim, o Ronaldinho Gaúcho, ele não fazendo aquele gol, ele seria execrado pela torcida. Era um gol fácil de fazer. Ele estava precisando fazer para melhorar um pouco a imagem dele com a torcida, que anda meio queimada depois das saídas dele, das baladas. E das péssimas atuações, né? Exatamente. Então, ele foi de certa forma, um gol que não vai melhorar, mas vai pelo menos dar uma partida de segurança para ele. É verdade. E o que você achou da atuação do Ronaldinho ontem, Miriam? Olha, ele continuou mediano para mim. Eu acho que ele realmente deu a sorte, né, de aproveitar o momento e fazer um gol, mas continua mediano, continua entrando em campo assim. Não vejo ele entrando em campo para decidir. Principalmente nos últimos jogos, né? Principalmente. Então, para mim, ele continua de mediano a regular. Bom, o que vocês acharam da escalação do Luxemburgo, hein? Felipe, Léo Moura, Alex Silva, Wellington e Rodrigo Alvim. Rodrigo Alvim no lugar do Júnior César machucado. Suspenso, né? O Williams, Fierro jogando como volante, Renato e Thiago Neves. Tomás no ataque e Ronaldinho Gaúcho. O que vocês acharam disso, hein? Eu achei uma temeridade colocar o Rodrigo Alvim, que não joga há muito tempo, nem lembro mais qual foi a última partida dele. Foi bem ele? Fraquíssimo. Não, foi fraquíssimo, ele foi vaiado, ele é como qualquer jogador que entrar sem ritmo de jogo, vai ser vaiado, vai ficar nervoso e vai errar tudo. Lógico. Não foi só com ele que aconteceu isso, aconteceu com ele, aconteceu com o lateral esquerdo que vai e volta do Flamengo. O Jobson? Não, o Jobson não, aquele lateral que foi emprestado pro Vitória. Egídio. O Egídio, que é um excelente lateral, mas vem aqui, a torcida pega no pé e aí ele não consegue jogar, entendeu? Botar o Fierro como volante. O Fierro não joga de volante há muito tempo. Ele jogava no Colo-Colo como meia ofensivo. No Flamengo ele jogou algumas vezes de meia direita, outras vezes jogou de ala, mas de volante ele não jogava. É como diria o Vinícius, daqui a pouco ele vai ser goleiro, né? Daqui a pouco ele vai ser gandula também. É verdade. E o que vocês acharam de Tomás como atacante? Na verdade, ele foi um falso atacante, né? Ele era um atacante que recuava para tentar tirar um zagueiro e, na verdade, o Flamengo jogou sem atacante. No 4-6-0, então. Exatamente. O Ronaldinho Gaúcho também foi um falso atacante que ficou no meio e subia na boa. Eu, sinceramente e honestamente, eu não entendi essa do Luxemburgo, viu? Eu acho que ele estava querendo queimar o Tomás, sabia? Sinceramente, só pode ser isso, né? Mas até eu acho que o Tomás, dos piores, ele foi o melhor. Olha só, hein? Realmente, então ele deve ter ido bem mesmo, o Tomás, né? Bom, minha gente, e o Flamengo aí ganhando por 1-0, foi a 60 pontos, assumiu um lugar no G5, né? Tá aí a um empate da Libertadores e tá com boas chances, né? O
que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo classifica? Eu acho que vai chegar. O Flamengo, apesar de um Campeonato Brasileiro bastante irregular, né? Não só o time como um todo, mas alguns jogadores que o Flamengo necessitava em muitos momentos acabaram não rendendo o esperado. Mas eu creio que o Flamengo chega, sim. O Flamengo é um time que tem essa camisa que é super importante, que é super, né, colocaria entre aspas aí, temida, né, e vai chegar no clássico contra o Vasco com uma motivação extra, né, de poder ganhar do arquirrival e tirar, por consequência, as chances de título do Vasco. E curioso, né, o Flamengo e Vasco, né, decisão, né, entre aspas, né, o Flamengo podendo tirar título do Vasco, né. E adicionando a isso, a chance clara de Libertadores que o Flamengo tem. Então vai ser o jogo da vida do Flamengo e para os amantes, né, de futebol, e eu me coloco nesse grupo aí, vamos ver, né, o que vai mostrar Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, que para mim são jogadores fora de série e que nesses momentos costumam decidir. Eu espero, né, espero do fundo do meu coração que eles façam um jogo maravilhoso e proporcionem um grande espetáculo para quem vai estar no Engenhão domingo. É verdade. E como eu falei, né, o Flamengo com um empate classifica, independentemente dos resultados dos adversários. E com a derrota, o Flamengo ele vai depender de 2 desses 3 resultados. Ou o Inter não ganhar do Grêmio, ou o Coritiba não ganhar do Atlético Paranaense, ou o Figueirense não ganhar do Avaí. 2 desses 3 resultados têm que acontecer para que o Flamengo classifique para Libertadores da América. Eu se tivesse que apostar, apostaria no Flamengo e no Figueirense, com as 2 vagas para Libertadores. Também. Porque o Avaí já está rebaixado, né? Então realmente fica um pouco mais fácil, né, para o Figueirense, teoricamente. Né? Avaí se comportou mal, não vai ganhar presente de Papai Noel esse ano. Bem, se bem que o Avaí, ele jogou muito bem no primeiro turno contra o Figueirense, né? Ganhou por 3-2 jogando lá, né, no estádio do Figueirense. Mas, enfim, era outra situação. Bom, agora o carioca que resta, né? O Botafogo, que tomou de 4-0 do Atlético Mineiro. Se não me engano, é a 5ª derrota nos últimos 5 jogos, né? Na verdade, de 8 partidas, 7 derrotas. 8 partidas, 7 derrotas. E só uma vitória contra o Cruzeiro. Realmente é uma campanha terrível que faz o Botafogo nesse final de campeonato. E até pênalti jogado na lua pelo Louco Abreu teve, hein? O que vocês acharam? Bom, vamos lá. A gente já via, né, desde a partida contra o Figueirense, o Botafogo numa queda livre, né, de rendimento, não só de A ou B, mas do grupo todo. Eu havia falado aqui na semana passada, o Quaresma até, né, me fez essa pergunta aqui da questão dos jogadores darem sangue, enfim, de terem raça, e eu coloquei os 28 jogadores do Botafogo nesse grupo daqueles que não têm comprometimento com a causa, né? Uhum. E para corroborar com o meu comentário, o André Silva ontem na entrevista coletiva falou exatamente o que eu estava dizendo aqui, a falta de comprometimento desse grupo, que vem, claro, por Mas culpa você não deles acha próprios. isso? Era isso que eu ia perguntar. Só que isso começa a acontecer e agravar à medida que falta uma liderança positiva dentro do grupo, uma liderança que coloque o peito na frente. Isso né? partiria o quê? De treinador ou de algum jogador? 2 pessoas, na minha opinião. Seu Anderson Barros, que se a gente pegar o currículo desse eu não sei qual é a profissão dele, além de gerente de futebol, ele deve ter alguma outra profissão. Desse cidadão. Não sei, esse cidadão que pegou o Flamengo, quase rebaixou o Flamengo como diretor em como gerente de 2004, futebol. né? Pois é. Rebaixou o Figueirense e se colocou como culpado do rebaixamento do Figueirense na época, dando uma entrevista. Pelo menos teve hombridade, né? Pois é. E em 2009 quase caiu com o Botafogo, trazendo contratações pífias como Tones, Marquinhos, Léo Silvas, Faés, enfim.
Rodrigo Fusca, enfim, jogadores péssimos, de péssima qualidade, montou um time chinfrim, quase foi rebaixado, foi eliminado de forma melancólica da Copa do Brasil pro americano, E que é um o, time Que não de quinta condizem com o tamanho categoria. do Botafogo, né? é Pois é. verdade. E 2010. o Botafogo só se livrou por causa do Jobson, né? Do Jobson e do Jefferson também, né? Principalmente por causa do Jobson, Pois dos é. gols lá na frente. Né? 2010 o Botafogo ganhou o Campeonato Carioca, né, de forma espetacular sobre o Flamengo, mas mais uma vez fez uma pífia campanha na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro conseguiu chegar em sexto, jogando no chutão pra frente, né? Bola no louco abriu e vamos ver no que dá. É verdade. E, enfim, o sexto lugar não significa Joel- nada. Joel Santana, né? Pois é, sexto lugar não significa nada. E agora, nesse ano de 2011, é a mesma coisa, né? Eu acho que quando as lideranças boas acontecem e elas se manifestam de forma positiva, você tem o comprometimento dos seus liderados. E faltou ao Botafogo um gerente de futebol decente e um técnico decente, um técnico com perfil de campeão. Hoje você vê um time que não tem tática, não tem esforço, os jogadores perdem na corrida para qualquer um. O Elkson tá com Tá a faltando velocidade de um faltando gordo um sedentário. preparador físico, né? De boa qualidade. Não creio que não. Acho que a comissão técnica de todas acho que é menos culpada. Eu acho que faltou mesmo o pulso para chegar e dizer pro grupo, olha, se vocês não correrem, ninguém vai correr por vocês. Né? Não, e o problema também, o Decotelli, é que se o Botafogo não tem uma tática definida, ele também vai chegar mais cansado ao final do jogo, porque os jogadores não vão... Correm como errado. eles não têm uma posição definida, então eles vão correr que nem uns loucos, né? Para Concordo. tentar marcar o adversário, né? Com certeza, isso é corretíssimo. E a diferença do Atlético Mineiro pro Botafogo ontem foi gritante. E é a diferença que está fazendo com que o Campeonato Brasileiro chegue aonde está chegando. O Atlético Mineiro entrou em campo com concentração, foco, com a faca nos dentes e jogou um partidaço. Foi o time que jogou melhor nessa rodada, foi o Atlético Mineiro. Time digno de Cuca, né? Digno de Cuca, e mais uma vez parabéns pro Cuca, que é um técnico assim que dispensa comentários em termos de grupo, é um técnico que sabe motivar os jogadores, que tirou inúmeros grupos do rebaixamento, que conseguiu formar belos times, mas está faltando pro Cuca aquele título, né, de importância nacional, internacional, enfim. Vai chegar, Cuca, continua trabalhando com seu trabalho humilde, você vai chegar lá, eu não tenho dúvida que você vai chegar à medida que você for acertando a tua cabeça aí, enfim, né, às vezes falta um pouco de tranquilidade, mas o Cuca vai chegar lá. E essa foi a diferença, o Botafogo entrou em campo apático, como tem entrado nas últimas 10 rodadas, jogando futebol pífio, como tem jogado nas últimas 10 rodadas, e não me surpreendeu nem um pouco esse resultado de 4-0 para o Atlético Mineiro, nem um pouco. Atlético fora do rebaixamento, parabéns ao Atlético Mineiro, que poderia ter dado uma grande decepção à sua torcida, e, né, parabéns ao Botafogo, né, por tomar mais 4, e... É engraçado que o pessoal Mas esse parabéns aí é bem entre aspas, né? Pois é, e o pessoal ficava dizendo, não, porque o Atlético é freguês e tal, e é fácil. Agora, eu quero que vocês me digam quando que uma vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro deu algo de extrema importância ao Botafogo. Se alguém puder lembrar e me ajudar, eu vou ficar muito feliz de poder calar minha boquinha, botar minha viola no saco. Olha, algo de extrema importância não deu, mas Já- em 2007 Botafogo deu já uma eliminou- classificação já para a Copa do eliminou Brasil, o Atlético né? 2 vezes da Sul-Americana, só que na fase seguinte caiu. Já eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, mas na fase seguinte caiu. Uhum. Né? Isso é verdade. Então, não adiantou de muita coisa, É né? uma pedra no sapato do Botafogo, então, né? Pois é, não adiantou de muita coisa. E agora, quando precisava mesmo de uma vitória, que se ganhasse, chegava, né, na última rodada precisando ganhar do Fluminense para entrar na Libertadores, e acontece esse resultado aí. Patético não é o Mineiro, patético é a atuação do Botafogo na partida de ontem. É verdade. E lembrando que ontem, nos 4-0, André fez 2 gols e um deles uma beleza de gol, hein? Golaço. Belo gol, realmente. segundo O André é gol. um jogador que poderia, se tivesse... O problema é que, na minha opinião, ele caiu no time errado, mas se ele tivesse caído no time certo, poderia agora estar disputando uma vaguinha nas Olimpíadas, na seleção brasileira. É um Ele tem atacante- idade, Tem idade olímpica. É um atacante com muita qualidade, que sabe fazer gols, né? E poderia estar aí. Vamos ver, de repente no Campeonato Mineiro ele tem uma excelente atuação e consegue aí. Agora, só Ele demorou um que- pouco, ele demorou um pouco a encaixar no Atlético, né? Pois é. Mas Pois é, demorou a pegar ritmo também. Ele jogou pouco lá fora na Europa e precisou de ritmo para se readaptar aqui. O Renan Ribeiro também é um goleiro que pode chegar a chamar a atenção do Mano Menezes para a seleção olímpica. E o Bernard,
pasmem vocês. Bernard. O jogador que entrou na fogueira no Atlético Mineiro num momento difícil durante o Campeonato Brasileiro, mostrou um belo futebol, um jogador muito veloz, de muita habilidade, que, vamos ver, pode ser aí uma joia do Atlético Mineiro. Renan Ribeiro, que era goleiro da seleção no PAN de 2007, né? Que foi o do Lulinha, né? Com aquele Isso. pessoal. Que fracasso, né? Infelizmente. Mas- O Bernardo do Vasco também estava nesse time. É. Olha, rapaz, você vê, né? Que pena que esse time fracassou, porque se você for olhar esses nomes aí. Tinha os gêmeos do Fluminense que hoje em dia brilham no Manchester United. Então, pois Tinham é. excelentes jogadores. Tinha excelentes jogadores. E mais um último recado aqui é pro Jefferson. Goleirão, vaza, filho, porque não fica não, tá? Se vier a proposta aí que tá vindo da Europa aí pra você esses dias aí, uma proposta oficial, sai, pede pra sair, não fica não, porque você é um goleiro de seleção, é o melhor goleiro do Brasil atualmente, pra mim vai ganhar o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, enfim, pegou inúmeros pênaltis, fez partidas brilhantes, salvou o Botafogo de inúmeras goleadas, né? Isso fica evidente cada vez mais a cada jogo que o Botafogo joga, que o Jefferson é um dos poucos jogadores lúcidos, né, regulares desse grupo do Botafogo. E não fica não, porque você pode acabar se queimando. Você tem tudo para ser o titular da seleção brasileira na Copa de 2014. Porque nessa fase pífia do Botafogo, realmente o Jefferson também pode queimar a imagem dele muito, né? Com certeza. Eu discordo. Eu acho maldade. Eu ia até comentar isso. Que colocaram uma nota péssima pro Louco Abreu. Eu acho que ele veio o campeonato quase todo jogando muito bem. O Botafogo estava com um time ótimo. Não deu sorte. Esses últimos 10 jogos realmente veio perdendo. Agora, colocar que ele foi o pior em campo, que foi só notado quando perdeu o pênalti... Não acho. Acho que o Botafogo ficou um pouco desestimulado. Miriam, Acho que tá passando... ok. Mas assim, e o Jefferson tem que ficar nesse momento sim. Porque é muito fácil você ficar num time quando o negócio tá bom. Eu quero ver continuar, apoiar aquilo quando o negócio tá ruim. Entendeu? É fácil, é mole. É mole ficar no lugar onde só tá tendo gol, onde é a primeira capa sempre dos jornais, onde só tem elogios o time. Quero ver continuar e apoiar quando o negócio tá ficando ruim, quando a pipoca tá começando a pular da panela, entendeu? Eu não sei, ontem eu até fiz uma brincadeirinha falando que o Botafogo morreu na praia e esqueceu de avisar, porque eu não acreditei naquele resultado, como também não acreditei que o Internacional ia perder para o Flamengo, mas são resultados que às vezes surpreende. E assim, eu acho que é um momento difícil, acho que o Botafogo tem que repensar, mas não o jornal chegar e falar que ele foi o pior em campo, dar a nota 2,5 para ele, para o Louco Abreu. Acho isso uma maldade. Eu acho isso uma maldade. Ok, Miriam, eu respeito a sua opinião, mas Miriam, bater aquele pênalti daquele jeito é típico de time que tá na fase que o Botafogo tá. Vamos lá, é isso aí. Ele pode até não ter batido de forma displicente, o que eu acho que não aconteceu, que ele não bateu de forma displicente. Mas é típico de fase da fase que o Botafogo tá. E o Louco Abreu realmente... A grande questão, acho que os jornais colocaram aí, não é nem pela questão do que ele fez durante o campeonato, mas é porque a função do Louco Abreu na equipe do Botafogo é realmente os gols, né? E como eles a liderança dentro de campo também, o Louco né? Abreu dificilmente é notado quando o time joga mal, porque a bola não chega no ataque. O Louco Abreu é um jogador que precisa de que a bola chegue no ataque para ele. Por isso eu acho que essa nota baixa. Mas eu também concordo com a Miriam nesse ponto. Eu acho que é um exagero, né? Mas essa nota eu creio que foi exclusivamente por esse jogo. O Louco Abreu fez um campeonato brasileiro muito bom e a gente tem que reconhecer aqui as qualidades do time também. Agora, vocês acham que ele merece estar na seleção dos melhores do campeonato? Lógico. Talvez porque pelo Borges e pelo Fred, né, que fizeram campeonatos excelentes, o Louco Abreu não seria envolvido como o melhor, mas entre os 3 ali, entre os 4, eu acho que ele merece, porque a média de gols dele no campeonato foi excelente. Ele jogou pouquíssimos jogos no Botafogo nesse ano no Campeonato Brasileiro, porque estava com a seleção do Uruguai na Copa América e tem uma média de gols excelente. É verdade, nesse ponto... O Bruno ia colocar um concordo. ponto. Isso, eu acho que o Louco Abreu, se ele tivesse nessa seleção, não seria nenhum absurdo. Tem aí, como o Decotelli falou, o Borges, tem o Leandro Damião, alguns outros jogadores que podem
tá figurando nos melhores, mas se tivesse o Louco Abreu, nada de absurdo nisso aí. Agora, em relação à questão do Jefferson, que a gente estava abordando aqui, a questão não é nem o momento que o time vive, né? Essa coisa de abandonar o barco. A questão é, o Jefferson é um goleiro de 28 anos, que conseguiu chegar agora na seleção com muita dificuldade, né? O Botafogo foi um time que tinha, mesmo com aquele ferrolho que o João Santana montava, era um time que era muito atacado. O Botafogo, se você olhar no papel, nas estatísticas, o Botafogo é um time de pouquíssimas finalizações no campeonato e é um time que sofre muitas finalizações, né? E mesmo atuando bem, mesmo atuando nos seus domínios, o Botafogo é um time que é atacado mais do que ataca, né? E o Jefferson acaba sendo o grande sofredor disso, por ser goleiro. Então, pela idade que ele tem, eu acho que uma proposta da Europa no momento que ele está vivendo agora seria um excelente negócio para ele poder se firmar de vez como goleiro da seleção brasileira e poder ter sua independência financeira, porque às vezes ele, que é um goleiro que se comprometeu o campeonato inteiro, ele não deve pagar a conta de certos meliantes, de certos jogadores de futebol que não valem o prato que come. Você tá entendendo? O Botafogo tinha um time bem montado? Sim. O Botafogo teve uma fase excelente no campeonato? Sim. Mas, assim, torcedores, me desculpem, mas vocês foram iludidos. Porque o diferencial seria a reta final. Não adianta um time fazer o primeiro turno excelente, ganhar o primeiro turno fazendo partidas mirabolantes, até me embolei aqui, mirabolantes, e chegar no segundo turno e acumular em 8 jogos 7 derrotas. Né? Isso, infelizmente, é uma coisa que se tornou ilusória. O time do Botafogo, que abrilhantou o Campeonato Brasileiro em certos momentos, se tornou ilusão, porque na hora que realmente precisou desse time, não apareceu nem de perto. Quer dizer, nem de perto esse time apareceu. Então, assim, a minha questão do Jefferson, Mira, é mais assim, não para ele abandonar o barco no momento difícil, mas é porque vai chegar uma proposta oficial para ele com um bom salário. Ele é um goleiro que já tem 2 filhos, né, com uma família. Talvez, de repente, uma proposta nesse momento agora seria excelente, porque talvez ano que vem, se a coisa não melhorar, o Botafogo vai continuar sendo bombardeado, o Jefferson vai continuar sendo muito exigido e vai acontecer o que aconteceu com ele contra o Figueirense, que eu via certos torcedores que são doentes mentais reclamarem do Jefferson, né? Porque sofreu um gol, enfim, de cobertura, ou porque falhou em um outro momento, enfim. É inadmissível, né? Você reclamar do Jefferson numa altura dessa do campeonato. E aquele gol ali do Figueirense não dava pra ele pegar, não. Foi uma fatalidade, mas é por isso que eu acho que, enfim, se o Jefferson recebesse uma proposta, deveria sair. Não porque abandonar o barco, né? Mas sempre uma questão dessa altura do campeonato. O Jefferson está com 28 anos, precisa... Questão financeira, então, que você fala, sim, né? Sim, com certeza. A sugestão, de repente, era ele ir pro futebol italiano. O Milan tá precisando de goleiro urgente. Esse Abbiati, rapaz, isso aí como é que pode, né? Deve ser filho de algum conselheiro ali, alguma coisa. O Jefferson tem um perfil meio parecido pra mim, com o Dida. Com o Dida, né? Eu só acho que tá faltando otimismo. Eu acho que tá faltando isso. Pro Jefferson? Pro time do Botafogo e pros torcedores também. Mas isso é uma característica dos torcedores do Botafogo. Mas isso que ela tá falando é correto. Isso... o ponto é esse, a gente sempre acaba chegando no mesmo ponto. O ponto crucial é liderança. Se a liderança não for otimista, se a liderança não colocar pra frente, não é só a torcida não, colocar os jogadores pra frente. Principalmente, entendeu? Né? Porque esse tipo de coisa que não sai da cabeça. É você entrar pra um jogo, jogar mal o primeiro tempo, voltar no segundo tempo pior. Entendeu? Isso simboliza a falta de liderança e preparo daqueles que estão à frente. E não digo seu Maurício Assunção, seu André Silva, não. É ali mesmo na cúpula, é Anderson Barros ali, é o técnico. É isso que precisa mudar. Então, se você trouxer um técnico campeão, com perfil de campeão, um cara que bota o time pra frente, as coisas vão mudar. Você sabe, o Botafogo foi o melhor time do Brasil em 2007, no primeiro semestre de 2007, um time maravilhoso, com o Cuca. Rapaz, se você visse as coisas que o Cuca fazia no vestiário, como o Cuca preparava o time pro jogo, você vê. Era um time que, se você olhasse no papel, não tinha ninguém de mirabolante. Só tinha o Dodô, que era um jogador acima da média. Muito bom. Eram jogadores que vinham de times pequenos. O Zé Roberto estava no Vitória. O Jorge Henrique veio do Náutico. Se você ver, o Lúcio Flávio veio do São Caetano na época. Eram jogadores que vieram de times pequenos. E fez um time maravilhoso. Por quê? Tirou o máximo deles. É verdade. Com motivação, com otimismo, como a Miriam colocou aqui, com trabalho. Então, o bom trabalho é feito a partir desse ponto.
Entendeu? Não é a partir do, vamos trazer um monte de estrela e entra aí e joga. Não dá, Ou não então dá. trazer um monte de mulambo, falar assim, não, vamos ajeitar bonitinho que vai dar certo. Não é. Um monte Entendeu? de estrelas, aí me lembra as Celeflás, né? 96, né? 95 e 98, né? Que aí não deu certo. Me lembra o Atlético Mineiro na época do Neto. Me né? lembra o Real Madrid também. O né? Real Madrid também, né? Mas o Real Madrid ainda obteve alguma coisa, né? Mas me lembra as Celeflás e o Atlético Mineiro, que não ganharam nada, né? Enfim. E me lembra o Palmeiras também, que foi rebaixado em 2002 com um bom time. E lembrando também um time excelente, um time que fez um papel excelente, mas infelizmente o técnico saiu, do PC Guzmão. Começou um brasileiro muito 2005, bem. né? 2005, Verdade, muito verdade. bem, mas o PC Guzmão saiu e aí não deu prosseguimento àquele verdade. time. Uhum. E lembrando, não tinham boas peças, né? Eram jogadores medianos. Era pior do que o de 2007. Exatamente. Tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Paulista, que fatalmente foi o de campeão. Jundiaí. Foi o campeão aquele ano, mas... Bom, minha gente, vamos aí aos destaques finais. Miriam Barbosa, seu destaque final, Miriam. Olha, o meu destaque final vai um parabéns para o Maurício Assunção, né? Que foi eleito, né? Presidente do Botafogo. Reeleito, né? Reeleito, é isso mesmo. E uma pessoa super simpática que eu tive o prazer, né? Nós aqui da mesa tivemos o prazer de conhecê-lo. E boa sorte, um bom legado. E que com certeza no próximo campeonato, com certeza o Botafogo vai se sair melhor, vai ter bons resultados e eu mando toda sorte e meus parabéns a ele. É verdade. E tomara, né, que o Maurício Assunção continue. Com certeza ele vai continuar com essa ótima gestão e vai melhorar ainda mais a vida do Botafogo. Bruno Ávila, e aí, qual é o seu destaque final, Bruno? O destaque final vai aí pedido para a Polícia Militar, né? Para ela organizar direitinho a entrada dos times aí do Flamengo e do Vasco, para não ter briga, segurar bem as torcidas. Aliás, teve briga no Fluminense e Vasco, hein? Isso, exatamente por isso que eu tô falando. E pedir para as torcidas virem na paz, virem torcer, cada um vir aí torcer para seu time entrar na Libertadores, para seu time ser campeão, nada de briga. E pedir aí para ser uma excelente partida entre Flamengo e Vasco na próxima rodada. Com certeza. Guilherme Decotelli, seu destaque final, Guilherme. Fluminense, feliz 2012. Muito bem, bom segundo turno. O Fluminense venceu aí o segundo turno do Campeonato Brasileiro, simbolicamente, né? Vasco, acreditem, né? Ainda dá para o Vasco ser campeão, torcendo por um tropeço do Corinthians. Vão para cima do Flamengo. Flamengo, já na Libertadores, né? Que faça um bom jogo. O time do Flamengo, apesar de alguns momentos irregulares no campeonato, tem um bom time e eu acho que essa vaga, se vier, vai ser de certa forma merecida por algumas partes do campeonato que o Flamengo mostrou um certo brilhantismo. E o Botafogo, bom jogo contra o Fluminense no domingo, um jogo de despedida, não é tão feliz 2012 assim, mas que ano que vem a coisa... Maurício Assunção já disse que vai trazer um técnico de currículo para ser técnico no Botafogo. Existem propostas aí para Oswaldo de Oliveira e para o nosso querido Paulo Autuori, né? Pois é, e aí a coisa já começa a mudar um pouco de figura. Que montem também um time competente para 2012. Esse time já é razoável, né? Já é um time que mostrou alguma coisa nesse campeonato, mas que possa trazer uma, duas peças aí que possam vir a encorpar esse grupo, reforços de qualidade, jogadores bons e não apostas. Para apostar, faz igual o Flamengo, aposta na base, bota a molecada para correr, porque não tem aposta melhor do que você formar joia dentro do seu próprio clube. Com certeza, falou e disse Guilherme Decotelli. Meu destaque final aí vai para cada um dos grandes. Bom, meu destaque final no caso do Vasco vai aí para o jogo da Sul-Americana, né? Nesse meio de semana. Universidade de Chile e Vasco lá no Chile. Bom, gente, Vasco tem que acreditar na possibilidade de classificação, né? Tem que vencer o jogo lá no Chile e classificar para grande decisão. Vai ser fácil? Não. Mas dá para classificar, né? Com certeza, o jogo de São Januário provou isso. E, além disso, claro, o título brasileiro, que ainda dá. Ficou difícil? Ficou, mas ainda dá também. Flamengo. Bom, o Flamengo obteve uma vitória importantíssima, né? Na briga pela Libertadores. Agora só depende dele. Olha, o Luxemburgo, vamos parar de inventar, entendeu? E vamos, pelo menos, empatar com o Vasco,
entendeu? E classificar para a Libertadores, né? Ou ainda pode até classificar perdendo, né? Mas aí vai depender de outros resultados. Fluminense, parabéns pela campanha no segundo turno, né? O papel já está mais do que cumprido, né? E agora é pelo menos empatar com o Botafogo e garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Porque, lembrando, se ele perder para o Botafogo e o Flamengo ganhar do Vasco, é o Flamengo que entra na fase de grupos. Não é o Fluminense, não. O Fluminense vai para a pré-Libertadores. E o Botafogo? Bom, o Botafogo vai ter que fazer um papel bem diferente do que nas últimas 8 rodadas, né? Se quiser ainda ter a possibilidade de se classificar para a Libertadores. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui e Unicarioca, formação de verdade, unidades Rio Comprido, Meier, Bento Ribeiro, Jacarepaguá e Projeto de 3 Rios. Bom, se você quiser ouvir pelo nosso site, vá lá no www.radioquatrolinhas.blogspot.com www.radioquatrolinhas.blogspot.com Ou, se você quiser ouvir o nosso programa pelo YouTube, vá lá no youtube.com.br/blog 4 linhas youtube.com.br/blog 4 linhas 4 linhas